Esse sonho nasceu no coração do Senhor. O Senhor sonhou uma igreja plantada aqui na cidade de Ipiranga do Norte há 16 anos atrás, e nós fomos enviados pela igreja de Lucas do Rio Verde. O que motivou foi um convite, um chamado e várias coisas que foram confirmando que a nossa vinda para cá era um propósito de Deus. E isso foi o que nos motivou a encararmos isso, a acertarmos o convite para plantarmos a nossa igreja aqui em Ipiranga do Norte há 16 anos atrás. Todo começo é difícil, todo começo é desafiador. A cidade era uma cidade que estava em expansão ainda, uma cidade de um porte muito pequeno, faltava muitas coisas na nossa cidade. Esse foi um grande desafio, chegar numa cidade sem conhecer as pessoas. Desconhecidos, né? Sem conhecer ninguém e iniciando do zero mesmo, um trabalho iniciando do zero, com apenas 3 pessoas. O primeiro culto nós fizemos, na realidade eu fiz sozinho aqui na cidade. Eu morava na cidade de Santa Rita de Trivelato e vim para cá para fazer um culto. Na ocasião tinha 2 pessoas só para assistir o culto. Esse foi o culto inicial nosso aqui nessa cidade. Primeiro culto, né? Primeiro culto. E depois tiveram muitos cultos, vários cultos no início, o qual nós fizemos só nós 2 e nosso filho, ou mais uma pessoa. Chegamos a fazer o culto só nós 3 mesmo, mas a gente fazia tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, um culto na adoração ao Senhor mesmo nós 3. Então o começo foi muito difícil, muito desafiador, mas nós enfrentamos e vencemos. Quando o trabalho inicia, é um trabalho muito, muito difícil, nós já temos a certeza que é de Deus, porque todas as coisas, elas são, no começo elas são difíceis mesmo. O Senhor, Ele nos prova no dia a dia. Sim, nós somos provados, muitas lutas, muitas renúncias, muitos sacrifícios. Mas antes de vir, as profecias que nós tivemos foram todas confirmações que nos fortaleceu a vir para cá para dar início ao trabalho. Teve várias confirmações vindas do Senhor. As transformações mais marcantes, elas foram que Deus foi acrescentando pessoas, famílias, vidas. E nesses 16 anos, nós vimos muitas famílias sendo restauradas, transformadas, pessoas serem curadas, muitos testemunhos. A igreja, ela não cresceu só em números, ela cresceu na presença de Deus, ela cresceu em espiritualidade. Sim. É uma igreja relevante aqui nessa cidade. Deus foi nos agraciando com pessoas abençoadas, com testemunhos abençoados. Deus nos agraciou com a própria construção do nosso prédio próprio. E hoje na cidade nós graças a Deus, temos um nome relevante e que conquista, que abrange. A primeira, quando nós começamos, foi na Avenida Rio Branco, logo no início lá da Avenida Rio Branco. Depois nós viemos aqui pro hoje antigo Ganha Tempo. Ganha Tempo nós fomos lá para a antiga Martinello, onde funciona o CRAS hoje. E depois nós construímos o nosso templo, que hoje a gente congrega no nosso templo próprio, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os nossos sonhos para o futuro é os sonhos de ganhar almas para o reino de Deus. Nós somos plantados nessa cidade aqui com o propósito de Deus, ajudar pessoas, implantar uma igreja que seja uma igreja sólida e também implantar também um projeto social, o qual estamos dando andamento, e trazer almas para o reino de Deus. Falar de Jesus, levar Jesus às pessoas que precisam, que necessitam, que elas venham a entender, a conhecer um Deus tremendo e poderoso, um soberano, propagar a palavra de Jesus, propagar o amor de Jesus às pessoas que precisam, que necessitam. Uma festa no céu, uma festa abençoada, e nós profetizamos que os próximos anos serão muito mais bênçãos em nome de Jesus. Deus abençoe a Igreja Batista Nacional Getsemane. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um que faz parte do nosso ministério, são presentes de Deus para as nossas vidas
E é a vida de vocês que nos faz ter forças para continuar lutando, direcionando, conduzindo o rebanho que o Senhor nos ordenou. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amamos vocês de coração. Na verdade, quando eu cheguei no Ipiranga, eu já era cristã, mas eu não conhecia a igreja porque eu não sabia da existência dela. Então eu comecei a trabalhar em um comércio aqui e a dona do comércio, ela me falou da Igreja Batista, então eu fui pela primeira vez. Como eu já participava de outra igreja, mais ou menos no mesmo segmento da Batista, eu permaneci. Quando eu cheguei, a igreja estava bem no comecinho, então os recursos naquela época eram poucos, né? A igreja era bem pequena e depois com o tempo foi melhorando. E eu me lembro que o primeiro culto, um dos primeiros cultos que eu participei era na época da Páscoa, e a gente ganhou uma lembrancinha, um pacotinho com vários chocolatinhos dentro. Então isso é o que me marcou, que me fez, não o que me fez permanecer na igreja, né, mas é o que mais me marcou na época. Bom, a caminhada tem sido de grande valia, é bastante aprendizado que nós temos recebido nesse tempo, orientações também. É muito bom fazer parte dessa família, desse corpo de Cristo. Aqui nós somos unidos, nós somos ensinados. Ao longo desse tempo nós temos aprendido bastante sobre servir, sobre reino, sobre estar alinhado, né, com os propósitos de Deus. A igreja tem sido de grande valor, porque através dela nós temos aprendido a lidar com as situações, a sermos pessoas melhores, tanto dentro do nosso lar, né, como esposa, como mãe. Nós temos aprendido a servir, nós temos aprendido a adorar a Deus, a sempre dar o nosso melhor, fazer com excelência. Então a nossa caminhada tem sido nesse sentido, de sempre estarmos dispostos a servir a Deus e dando o nosso melhor com excelência. Hoje nós permanecemos na Getsemane pelo propósito, pela seriedade do nosso pastor, pelos ensinamentos. Nessa caminhada de 16 anos, eu acredito que a gente cresceu bastante, evoluiu muito como ser humano, como cristão, pelo que nós temos aprendido, pelo que nós temos sido ensinados e orientados na palavra de Deus. A igreja é muito acolhedora, né? O pastor e a pastora sempre nos ensina isso, de dar o nosso melhor em receber, em estar prontos, né, a servir. É um prazer, um privilégio, né, nós estarmos aqui caminhando há 16 anos e eu sempre penso, e já falei para o pastor e para a pastora, que Deus foi muito bom e misericordioso em ter nos colocado para fazer parte deste rebanho, né? Nós somos gratos, eu e minha família, nós somos gratos a Deus por estarmos aqui, por permanecermos tanto tempo, porque é uma caminhada longa. O pastor sempre nos instruiu, sempre nos ajudou, sempre nos ensinou, nos acolheu, nos orientou, e nós somos gratos a Deus por isso, porque nós vimos o nosso crescimento espiritual, nós vimos o nosso crescimento pessoal. É muito bom fazer parte dessa família. Você que está aqui conosco, que está chegando agora, permaneça firme, que com certeza você não vai se arrepender e você verá a glória de Deus na sua vida. Bem, o primeiro convite que eu recebi da Igreja Batista Getsemane foi através do pastor Rinaldo, né? Uma visita ainda quando eu era secretário municipal de saúde, ele me fez uma visita e convidou para participar. Primeira vez foi lá ainda no ano de 2009, né? 2009, quando a gente teve a oportunidade de receber uma visita dele, e ele fez o convite para que pudéssemos participar do primeiro culto dele como pastor aqui, né? E aí a gente aceitou esse convite, esse desafio, participar desse culto. Foi o Gustavo, meu filho, e aí a gente acabou, né, nesse período aí andando junto com o pastor Rinaldo. O motivo, na verdade, é a palavra, né?
Desde que eu conheci o pastor Rinaldo, desde a primeira visita, sempre foi uma palavra muito transparente, com muita seriedade. E isso foi o ponto principal, né? Palavra, a Bíblia, falando e andando conforme a palavra. Não só pregando, mas também vivendo. Lembramos, sim, muito bem, a igreja ainda iniciando ali na Avenida Rio Branco, um prédio muito simples, muito humilde, tanto que as cadeiras as cadeiras ainda se levava de casa, as cadeiras de área, né? As cadeiras de praia, e era tudo muito simples. Nós não tínhamos ainda a estrutura, nem um terço da estrutura que temos hoje, nem de instrumento musical, né? Então assim, era tudo muito simples mesmo, mas foi um período muito gostoso, um período muito bom. Marcou foi o início de um novo trabalho, né? Porque a Igreja Batista, na verdade, ela foi uma palavra profética que nasceu na minha casa, ainda numa visita do pastor Carlos Mato Grosso, muito antes de abrir a igreja em Lucas do Rio Verde. Ainda no ano de 2007, talvez, uma visita que ele fez, ele orou na minha casa e ele fez o convite, disse que ia abrir em Lucas e que no futuro ia abrir a igreja aqui em Ipiranga e que eu um dia iria congregar com eles aqui em Ipiranga do Norte. Sim, através da palavra mudou muito a minha história, mudou a história da minha família, a minha história de vida. A gente começou a entender, começou a praticar e graças a Deus, através da palavra verdadeira, da palavra, né? Porque sempre o que a gente fala, o pastor ele sempre nos orienta e a gente tem a livre escolha, né? O livre arbítrio de poder decidir o que é melhor. Então a gente entendeu que o melhor caminho era seguir realmente a palavra, obedecendo e andando, caminhando junto. E lá se vão os seus 16 anos que a gente está debaixo da obediência, tendo o pastor Rinaldo, a pastora Simone como os nossos pastores. Ela veio nesses 16 anos, quando a gente conheceu realmente a palavra, a seriedade do trabalho da Igreja Batista, né, através do pastor Rinaldo, da pastora Simone, a mudança que nós tivemos dentro de casa, né? Relacionamento, a convivência, os nossos hábitos, a gente foi mudando muita coisa e foi colocando em prática. E o sucesso veio, graças a Deus, né? Então sempre falo, são 16 anos de aprendizagem, estamos aprendendo todos os dias, né? Fazer parte da Igreja Batista para nós foi realmente um diferencial muito grande. A verdade, né? Falar a verdade, não tenho por que não falar a verdade, a Igreja Batista, ela tem, através do pastor Rinaldo, sempre teve um diferencial, que é a Bíblia, né? Andar no caminho, o caminho é Jesus Cristo, lendo a convicção de que a palavra de Deus, ela transforma vidas, né? Mas quando ela é pregada e ela é vivida. 16 anos em Ipiranga do Norte, com um único pastor. A igreja que nós congregamos, eu quero dizer que o Senhor continua abençoando a todos nós, continua abençoando a vida do pastor Rinaldo, da pastora Simone, porque eles realmente se dedicam na obra do Senhor. Esses 16 anos fazer parte desse ministério, há mais de 20 anos já aqui em Ipiranga do Norte, a gente tem acompanhado as pessoas que passaram por aqui nesse período, as pessoas que convivem conosco, que andam junto conosco. Aqui, esse prédio hoje onde a gente está, ele foi profetizado como um hospital de almas, né? E muitas pessoas foram curadas, foram transformadas através do poder do Senhor. O pastor Rinaldo à frente, a pastora Simone à frente do trabalho, dizer para todos os irmãos a quantidade de cura e libertação que foram realizadas dentro da Igreja Batista, através dos pregadores, e dizer que é muito bom poder participar dessa família Getsemane. Fazer parte desses 16 anos para nós é um privilégio muito grande. E que Deus continue abençoando a todos, continue abençoando a vida do pastor Rinaldo, da pastora Simone, todos os ministérios, né? Porque se até aqui nós chegamos é porque tem também o trabalho de muita gente que dá o suporte para que tudo isso possa acontecer. Primeiramente, a gente participou de um culto
no distrito de Entre Rios, de Nova Ubiratã, e lá encontramos um missionário que fez uma indicação da igreja, pois ele era da Igreja Batista Nacional, pertencia a Sorriso, e ele fez essa indicação da igreja de Ipiranga do Norte, e a gente resolveu participar de um culto e a gente veio. O primeiro culto que a gente participou na igreja foi o culto do amigo, que era exatamente em véspera de Páscoa. E a gente acabou ganhando um ovo de Páscoa e a gente ficou muito agradecido pelo presente que recebemos. Claro que não foi pelo ovo, né? Mas o ovo valeu a pena, foi uma delícia, uma forma de carinho e de gratidão que eles receberam a gente na igreja. Na verdade, o convite ele não foi bem um convite do culto, foi uma indicação de um pastor, um missionário Fredolino, que ele era de Sorriso, falou pra gente vir e a gente tinha em mente que a gente estava afastado da igreja, a gente já era evangélico, só que a gente estava afastado. E a gente acabou voltando para a igreja através da indicação desse missionário. As cadeiras eram bem pouquinhas, poucos membros, mas era um lugar bem gostoso, bem aconchegante. Quando a gente chegou, a gente não fala, as condições eram precárias, porque tudo tem uma etapa a ser concluída, né? Tudo tem que ter um início pequeno, como foi uma igreja plantada, ela teve suas dificuldades, mas sempre a presença de Deus é que reinou no lugar, né? Quando a gente iniciou era um prédio alugado, a gente começou a ajudar junto com outros membros que foram chegando conforme o tempo, amigos. A gente mudou de prédio, foi para um prédio maior, foi feito muitos eventos grandes de renome nacional que foi feito na nossa igreja. Acolhimento. Nosso pastor Rinaldo, nossa pastora Simone sempre receberam a gente. A gente chegou na igreja casados, mas em uma bênção só. A gente foi com o pastor, conversou, ele nos explicou qual era as formas certas para a gente estar junto com eles, para a gente ingressar nos ministérios, para a gente participar da igreja. Conforme as coisas iam acontecendo, a gente fazendo parte, trabalhando, a gente viu que através das orações, através da fé principalmente, a gente sempre buscou aprender devagarzinho. O que mais faz a gente permanecer firme, primeiro que a gente tem uma família e a palavra de Deus diz que você tem que congregar, você tem que estar... E a gente obedece a palavra de Deus. E é o que Deus ensinou, que Jesus Cristo nos ensinou, que é estar sempre em união, convivendo com os irmãos. Vamos resumir em gratidão, que a gente já aprende, isso está gravado em nosso coração, que gratidão é a memória do nosso coração. Então a gente tem muitas memórias de que nós fizemos, que nós vivemos, que nós presenciamos na nossa igreja, curas, milagres de um pastor, profeta, homem de Deus, a pastora é uma mulher também firme, centrada, conselheira, amiga. Então, assim, a gente pode desejar a ele o melhor e que Deus retribua em dobro tudo o que eles fazem, o que eles fizeram por cada um de nós, pelas famílias que eles cuidam, pelos projetos que eles sonham e as coisas vão acontecendo e a gente vê acontecer. Então, a gente convida vocês a ficarem firmes, não desistirem, tenham fé, acreditem que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Eu deixo para os nossos pastores um agradecimento especial pela vida deles, pois eles deixaram tudo para trás, as famílias, estiveram distante, estiveram sempre com a gente nos momentos bons e ruins, fizeram parte da vida da gente. Um agradecimento especial porque hoje o pastor não é só o pastor da gente, ele é amigo da gente. E agradecer especialmente pela vida deles, por eles estarem em nossa cidade, por nunca ter deixado a nossa igreja, de pessoas igual eles que são reconhecidos não só em nosso município, no estado inteiro, porque onde você anda, todo mundo fala dos nossos pastores por uma questão de caráter e coerência com tudo que eles sempre fizeram, nunca desviaram o foco. Então é um agradecimento especial pela vida deles e pela nossa igreja também, pelas pessoas que chegam, que estão chegando e que vão chegar, que continuem perseverantes, porque as coisas podem até demorar, porque nada vem de graça e nada vem rápido, tudo tem o seu tempo, mas pode ter certeza, se você estiver firme na palavra, obedecendo os princípios, as coisas vão acontecer.